Olá pessoal, eu sou a Larissa, sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em odontopediatria pela FORP-USP e junto com o professor Francisco elaboramos a aula Educação e Saúde na Primeiríssima Infância. Um dia vocês já se perguntaram, se os bebês não possuem dente, por que eles precisam ir ao dentista? Isso é uma pergunta curiosa, não é mesmo? Então, para responder isso, basicamente para a gente evitar que as crianças tenham lesões de cárie precoce, que elas tenham a doença cárie muito cedo, certo? Igual como essas crianças abaixo. Eu atendia elas desde muito bebês, então elas iam num programa de prevenção da bebê clínica desde quando bebês, para que a gente conseguisse evitar, controlar ou atender de forma bem inicial, caso elas tivessem lesões de cárie. Então, os primeiros meses de vida do bebê são muito importantes para que os responsáveis, os pais, tenham conhecimento sobre a importância da higiene bucal, dos hábitos alimentares, da importância de se ter um programa preventivo. E essas informações são dadas ainda quando a mãe está fazendo pré-natal, ainda quando gestante. Só que essas informações vão ser dadas após o nascimento e assim quando a criança crescer. A cada etapa de crescimento da criança, novas informações são introduzidas. Então, por isso é importante os pais entenderem quando e por que ir ao dentista, quando levar o bebê, a criança, ao dentista pela primeira vez. E a gente sugere que seja pelo menos por volta dos 6 meses de idade, que é quando nascem os primeiros dentinhos. Então, é importante toda a inicialização da higiene bucal, do creme dental com flúor e instruções também na alimentação, que é muito importante. Então, em todas essas consultas, além de a gente conseguir analisar se está tudo bem com a boca do bebê, a gente examinar a boca, olhar a língua e tudo mais, a gente vai passar muitas informações a respeito da higiene bucal do bebê. Então, em todas as consultas, informações novas serão dadas. Então, por exemplo, a respeito do creme dental com flúor, a quantidade indicada para cada idade. Então, essa quantidade vai aumentando, para a gente ensinar como higienizar de maneira correta. Então, acaba sendo uma consulta que a gente vai examinar a boca do bebê, a boca da criança, obviamente, e também passar muitas informações para que os pais consigam cuidar em casa, certo? Para que a gente não tenha no nosso consultório e na nossa casa crianças nessas situações, com várias lesões de cárie, nos dentes lá do fundo, nos dentes da frente. Então isso gera muito desconforto para a criança, vergonha, muita dor durante a alimentação, Então todo esse programa preventivo que a gente sugere, que a gente bate na tecla, é para que as crianças não cheguem para a gente nessa situação e que não seja tão desconfortável assim para elas também, para que elas não cheguem também nessa situação, certo? Mas você está falando, o que é cárie então? Cárie é o buraco que faz no dente? Não. Na verdade, cárie é uma doença. E é uma doença que atinge muitas crianças pelo mundo todo. E ela pode ser definida como uma doença multifatorial e dinâmica. E está associada ao consumo excessivo de açúcar e à não higienização. Então, são diversos fatores que vão influenciar nesse processo da cárie, que vão iniciar a cárie, e ela é uma doença muito dinâmica. Então, depende de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo para que a gente tenha o processo de cárie, certo? Mas então, como que a cárie acontece? Se eu comer o açúcar, automaticamente eu vou ter cárie? Não, não é bem assim. Nós temos na nossa boca várias bactérias que elas se aderem à superfície do nosso dente sempre. Isso é inevitável. Então, ela acaba formando como se fosse uma película, ao redor do dente, em todas as superfícies do dente, qualquer superfície do dente. E ela vai formar o que a gente chama de biofilme, que é uma película que acaba cobrindo ali o dente, uma película pegajosa, certo? Que a gente chama de biofilme. E aí, como eu falei anteriormente, ela vai depender também do consumo excessivo de açúcar e a não higienização dos dentes, certo? Então vamos pensar que as bactérias, elas vivem em equilíbrio na nossa boca, no nosso corpo. A gente tem bactéria
que faz parte da nossa flora normal, né, pelo corpo todo. E na boca não seria diferente, a gente tem bactérias ali vivendo em equilíbrio. E essas bactérias, elas adoram grudar no dente, elas vão se aderir ali no dente o tempo todo, é inevitável, certo? Então, o que acontece quando a gente come carboidratos, né, principalmente a sacarose? Onde tem, né, em vários alimentos, refrigerante, doce, vários alimentos escondidos. As bactérias também vão se alimentar do que a gente come. Então, se a gente comer doce, as bactérias também vão comer doce. E elas adoram doce. E aí, o que acontece? Elas vão produzir ácido. Que esse ácido, em contato com o dente, vai começar a corroer o dente. Certo? O dente vai começar a perder ali a estrutura. Então, o que acontece? Quando a gente não higieniza os dentes, esse ácido vai ficar em contato ali com o dente o tempo todo, certo? E a nossa saliva não vai conseguir limpar isso sozinha, por isso que precisa da escovação, certo? Então, quando não há escovação, esse ácido vai ficar ali em contato com o dente o tempo todo, vai fazer perder a estrutura e após 14 dias, geralmente a gente pode perceber o primeiro sinal clínico, né, olhando mesmo, de lesão de cárie. Então, como que essa lesão de cárie vai aparecer? Ela vai aparecer inicialmente como uma lesão de mancha branca. Então, ela não começa direto já fazendo buraquinho no dente. Ela vai começar com uma lesão de mancha branca, que aqui já perdeu o mineral, já perdeu a estrutura do dente. O ácido que ficou lá 2 semanas já começou a afetar aqui o dente. Então, lembra que a doença cárie ela é dinâmica e multifatorial? Então, ela precisou de bactérias, precisou de açúcar, né, sacarose e a não higienização, certo? Então, aquela película, aquele biofilme que ficou grudado aqui 14 dias, ela está cheia de tudo isso e aí corroeu o dente. O ácido da bactéria acabou corroendo o dente, perdendo mineral aqui, certo? Então, por que o flúor é importante, né? Onde que entra o flúor nessa história, então? Como eles descobriram? Pesquisadores e cientistas, novamente, eles descobriram esse elemento na natureza, né? Esse elemento flúor encontrado na natureza, e eles viram que isso seria muito importante para os nossos dentes, que de certa forma o flúor protege o nosso dente. Então, como que ele vai funcionar? De uma forma bem simplificada, né? Essas bactérias estão produzindo ácido o tempo todo na nossa boca e o tempo todo está entrando em contato com o dente, certo? Assim, quando a gente come, já começa a produzir esses ácidos, beleza? Então, como que o flúor vai funcionar? Quando a gente escova o dente com a creme dental com flúor, quando a gente bebe água, que também tem flúor, esse flúor vai ficar na nossa boca e em contato com os nossos dentes, tá? Então, o flúor vai se ligar ao cálcio que tem no nosso dente. Isso é uma maneira também de proteger o nosso dente. E quando o ácido está corroendo o dente, está perdendo o mineral aqui, certo? Então o flúor vem e gruda aqui no cálcio para a gente ganhar o mineral que foi perdido, para repor. Então o ácido tira e o flúor vai lá e coloca de volta, certo? Para evitar que apareçam os famosos buraquinhos de cárie no nosso dente. Beleza? E outro fator importante do flúor também é que ele vai diminuir a produção dos ácidos das bactérias, né? Diminuir os ácidos produzidos pela bactéria. Ele vai falar, opa, eu tô aqui agora, então vamos diminuir esses ácidos que você está produzindo aí, certo? Então o flúor ele vem para proteger o nosso dente, por isso que ele é tão importante para nós. Então, como os cientistas sempre elaboram novas instruções, novas orientações, novos produtos para a gente sempre se perguntou, o fio é importante, isso a gente já sabe, mas a gente escova e passa o fio depois ou passa o fio antes da escovação? Então, pensando nisso, eles elaboraram uma pesquisa científica para comprovar isso, para mostrar para a gente o que seria melhor, certo? Então, eles juntaram 25 estudantes voluntariamente para realizar testes da escova antes do fio e do fio antes da escova. E como eles fizeram isso? Eles evidenciaram o biofilme, aquela película, com evidenciador. É uma pastilha que mastiga e onde tiver o biofilme, a película, no dente, ele vai ficar rosa.
Então eles contaram quantas superfícies ficaram rosas de cada pessoa, das 25 pessoas, com o fio dental antes e com o fio dental depois, certo? E aí eles passaram o fio dental aqui entre alguns dentes e colocaram dentro desse tubinho, dentro dessa amostra, certo? Que seria analisada no laboratório por um outro equipamento. Então aqui dentro daquele tubinho que estava com o fio dental da pessoa passado, eles analisaram o quanto de flúor teria nessa película, certo? De cada pessoa, com o fio dental antes da escovação e com o fio dental depois, certo? Então eles analisaram de todas as pessoas junto com aquela informação que eles contaram de quantos dentes foram corados, certo? Então eles concluíram com uma análise pelo computador, com análise daquele equipamento, com todas as informações recolhidas, eles viram que é muito mais eficaz, né? Ele limpa melhor e o flúor adere melhor ao dente quando a gente passa o fio dental antes de escovar, certo? Então fica comprovado pelos cientistas que o fio dental antes é melhor do que depois da escovação, certo? Mas então por que as pessoas mais velhas elas perdem os dentes? Perder os dentes não faz parte do processo de envelhecimento, tá? Não tem nada a ver com ficar mais velho e perder os dentes. Isso acontece porque antigamente faltava muita informação a respeito da higiene bucal. Muitas pessoas não tinham acesso à informação porque elas não iam ao dentista para prevenção, para realizar tratamento preventivo. Eles iam ao dentista quando já estavam com dor e o dente já estava numa situação assim que muitas vezes não dava mais para salvar. Então eles acabavam perdendo o dente. Não levavam as crianças ao dentista também. Talvez seria difícil o acesso, seria mais caro. Não existia o creme dental com flúor. Então, juntando todos esses fatores, né, a gente vê hoje em dia os nossos avós usando dentadura e tudo mais. Então, por isso que a gente fala para vocês a importância da prevenção, para que no futuro, né, quando formos mais velhos, a gente não perca os dentes, que os dentes continuem sendo nossos, que a gente não perca nenhum. Porque fica muito mais barato para a gente prevenir, para a gente realizar a prevenção indo ao dentista a cada 6 meses, como é o recomendado, né, do que a gente deixar o dente fazer o buraco da cárie mesmo, a gente perder o dente, porque vai ficar muito mais caro para a gente tratar depois. Porque não dá para a gente ficar sem dente, né? Então a gente vai acabar tendo que fazer dentadura, colocar implante, entendeu? Então por isso que a prevenção é muito importante, por isso que a gente sempre fica batendo nessa tecla, tá? Porque para a gente reconhecer o quão importante é a gente iniciar um processo, né, um programa preventivo desde cedo, tá? Para não deixar tão tarde assim, para a gente não acabar perdendo nossos dentes, certo? Então, tudo que eu falei aqui para vocês, pesquisadores, cientistas, eles estudaram sobre, eles pesquisaram, fizeram, levaram para o laboratório, para reproduzir em laboratório, e tudo isso para facilitar a nossa vida, para a gente ter algumas respostas, né, do porquê. A gente sabe agora, né, vocês sabem como ocorre o processo da cárie, mas isso foi estudado por pessoas para que eles respondessem para a gente o porquê de tudo. E aí, nesse meio surgem novos produtos, surgem novas orientações a respeito de muitas coisas para facilitar a nossa vida, certo? Então, eu deixo para vocês que vocês sejam curiosos, que vocês perguntem por quê, que vocês queiram saber o porquê, que vocês busquem respostas, para que um dia talvez vocês possam ser os cientistas do futuro, para conseguir ajudar a gente a melhorar no nosso dia a dia, seja na tecnologia, na odontologia, na medicina, tá? Mas que vocês sejam curiosos para vocês serem os nossos futuros cientistas, beleza? Então é isso, pessoal. Eu deixo meu e-mail aqui embaixo, para caso alguém quiser me mandar um e-mail, uma pergunta, vai ser um prazer responder todos vocês, tá bom? E essas foram as referências da minha aula. Obrigada, pessoal. Até mais.